Em agosto de 66, daí os Beatles lançam Revolver, que não é a arma. Não é. É o do verbo revolver, mexer, revirar. Revolver, capa também foda, né? De um amigo dele, do Klaus Wurman. Amigo e grande baixista, né? Exatamente. Depois tocou com John Lennon, com George Harrison. Exatamente. Produção do George Martin, o 7º álbum do grupo. E aquilo que a gente... Esse sim, eu me equivoquei da outra vez. Esse abre com uma música, pela primeira vez o álbum abre com uma música do Harrison, que é Taxman. E que é uma música falando da cobrança de impostos, né? Já os Beatles sendo críticos. Principalmente o Harrison, ele tinha mais essa... Ele era mais, totalmente... Mais ranzinza, né? Completa... não tem definição melhor, ele era ranzinza. Ranzinza. Cara, você vê o documentário Beatles Anthology, você vê muito isso. O Ringo, assim... O Ringo, meu paz e amor, tudo era legal, assim, pro Paul tudo foi maravilhoso, não teve tempo ruim, e o Harrison é muito zinza. Ele fala com... Nossa, é muito engraçado ver o documentário muitas vezes. Mas ele não me engana, não. Eu tenho certeza que ele amou ser um Beatle. Ele fica fazendo aquela coisa blasé, mas ele não me engana, não. Sim. Era tipinho, fazia tipinho. Me fala da sua experiência com esse álbum, com Revolver. Cara, enfim, né, eu não lembro mais a ordem, né, que eu comprei as fitas, mas eu te falei, foi tudo muito misturado. Sim. O Revolver foi dos primeiros. E eu estranhei as coisas mais loucas, do tipo assim, Love You Too, que é praticamente só cítara, né? E o George Harrison cantando naquele estilo indiano. Eu odiei na época, falei assim, que isso, que saco isso. Mesma coisa Tomorrow Never Knows. Aquilo não me pegou de cara, assim. Eu era muito criança, é um acorde só, acho que é um ré a música inteira. Também tem uma coisa meio indiana, que na verdade não é, né? Mas aquele solo de guitarra ao contrário. Sim. Enfim, algumas coisas eu estranhei muito. Outras eu adorei de cara, como Eleanor Rigby, que eu conhecia do Inconsciente Coletivo desde criança. Adorei Taxman. Adorei I'm Only Sleeping. E as do lado B, que eu adoro, Ennio Burke Sing, tem aquelas guitarras harmonizadas maravilhosas. Adoro. I Want to Tell You, Dr. Robert. Enfim, cara, esse disco eu tô falando de Beatles, né? Eu vou evitar falar que o disco é foda, porque subentende-se que é óbvio que é foda. Chover no molhado, né? Como se fala. Tomorrow Never Knows, eu tive essa experiência tua, assim, de ouvir também na época, não que eu achasse ruim, mas eu não dei a importância de quão foda a música é, de quão inovadora ela era, de quão inovadora foi o processo de gravação dela e como isso mudou a forma dos Beatles compor. Eu acho que a partir daí eles passaram ainda a pirar mais ainda em estúdio. Você acha isso? Eu acho total. Eu acho que foi aí que eles começaram a usar, entre aspas, para aparecer aqui na câmerazinha, o estúdio como instrumento musical. Certamente. E o George Martin teve um papel preponderante nisso, né? A partir daí o George Martin virou, de fato, um quinto Beatle, porque ele era um facilitador e realizador das coisas e fazendo justiça. Os engenheiros de som também, o Jeff Emerick, Ken Scott, esses caras são o Norman Smith antes. Esses caras, assim... Eles viabilizaram as ideias malucas que os Beatles tinham e não sabiam nem como realizar e nem o que era. Em Tomorrow Never Knows, o John falou para o George Martin, eu quero que a minha voz soe como a voz do Dalai Lama em cima do Monte Everest. Como é que faz isso? O Jeff Emerick, que é o engenheiro de som, ele botou a voz dele no amplificador Leslie, que é um amplificador que tem naqueles órgãos Hammond, que é um amplificador circular. É uma caixa de som circular com microfone que fica girando e causa aquele efeito. Aquilo só existe porque o Jeff Emerick fez aquilo acontecer. Então, a partir dali, os Beatles receberam um auxílio assim que é incomensurável. Você leu a biografia do Emerick? Umas 3 ou 4 vezes só. É maravilhosa, né? Muito maravilhosa. Um dos melhores livros assim, sobre a banda, sobre a história dele que eu já li, assim, do envolvimento de alguém. É maravilhoso esse livro. Concordo. E ele paga maior pau pro Paul, né? Foi criticado, né? Ele dá uma ele desmerece um pouco o George e puxa muito o saco do Paul, porque ele sempre foi amigo do Paul, né? Ele depois
foi engenheiro de som de vários discos do Paul. O Paul realmente era um amigo dele na banda. Então, natural que isso aconteça. Não, claro. Pra mim não prejudicou em nada. É que nem assim, vou continuar gostando do Luiz Felipe Carneiro? Vou, mas eu gosto mais do Biofá hoje que ele aceitou o convite para a live? Claro. Daí se eu for escrever um texto sobre os dois, eu vou falar melhor de quem? Do Biofá. Isso é óbvio, né, pô? O Luiz Felipe me chamou para tomar chopp? Nunca. Recusou 2 vezes o convite para a live. O Biofá me convidou para o chopp. Daí eu vou falar bem de quem? Do Biofá. Brincadeira. Aqui, ó. Segundo depoimento de Lennon, a música é uma brincadeira, um desafio proposital. Como é que é? Um desafio proposital e impossível. As pessoas que tentam descobrir significado nas letras. Ao final da música, algumas citações do Rei Lia. Isso ela está falando do I Am The Walrus, né? Algumas citações de Rei Lia. Que estava passando na rádio, né? Ele fez uma gravação da peça Rei Lia, que estava sendo transmitido numa rádio. A música também era considerada uma das provas de morte do Paul. Isso é besteira também. Aí depois a gente entra no assunto ali. Eu gostei da Arislane porque ela é o tipo de pessoa que ela faz uma pergunta e depois ela responde a própria pergunta dela. Ela vai lá buscar, fala, pô, os caras não responderam a minha pergunta, agora só para nós dois, para ninguém saber, a Arislane é minha irmã. Ela... Gostei. Ela me fez uma pergunta que eu não sabia responder, mas agora eu já aprendi uma coisa a mais. Sim, com a própria resposta da pergunta. A Laninha é mal barata. Vamos ver aqui, a Nina Coitinho, ó. Com certeza é conhecimento, morro de inveja de vocês. É conhecimento, mas não morro de inveja, assim. Se isso me fizesse ficar rico, esse conhecimento que eu tenho, você poderia morrer de inveja, mas eu nunca ganhei dinheiro por esse conhecimento. Exatamente, nem um centavo. Mas é bom, é legal. Pra gente que... Eu fiz uma live com o Ricardo Alexandre, né? E tem uma frase dele que eu concordo um pouco, que ele fala assim, conversar sobre música às vezes é melhor do que ouvir. Entendo. Não sei se concordo, mas entendo. Não, mas eu concordo às vezes. Que dependendo da música, às vezes é melhor você falar sobre, né? Não, às vezes é muito bom. Eu adoro conversar sobre música, adoro mesmo. Adoro conversar sobre instrumento musical. Eu tenho uns amigos que são bem nerds de instrumentos. Aí, instrumentos. Aprendo muito com eles. Inclusive, você estava falando do Renato Seus Blue Caps. Um amigão meu, que é o Adriano, ele é filho do Ed Wilson, que era o irmão do Renato. Ed Wilson também foi um astro da Jovem Guarda. Sim. O Adriano é filho do Ed Wilson. Ele é o cara que eu conheço que, além de ser um guitarrista assim, absolutamente fantástico, sabe tudo de guitarra. Sabe tudo de guitarra, de tudo. Muita gente estranha eu gostar tanto de música e não saber tocar um instrumento. Opa, como é que eu esbarrei no negócio? De vez em quando acontece. Eu tentei tocar violão na adolescência e tudo assim, mas eu nunca tive disciplina. Acho que para você aprender a tocar um instrumento, você tem que ter, acima de tudo, disciplina. Eu nunca tive. Aí as bandas que eu montava, eu acabava sendo vocalista, porque eu não precisava aprender, precisava aprender a cantar, porque eu não canto, né? Não canto nada. E tocava uma gaitinha de boca bem mambembe ali, mas... Eu usava o meu lado de ator, como o Raul já dizia, eu sou um ator tão bom que eu engano as pessoas que eu canto. Boa! Era mais ou menos isso. O Celso Peixoto está dizendo aqui, ó, perfeita colocação sobre memória e conhecimento. Muito bom. Falem sobre os singles que não estão nos discos. Eu separei aqui para a gente bater um papo com o Biofá depois. Como falar dos singles, eu vou passar aquelas 2 coletâneas, Past Master 1 e 2, a preta e a branca. Eu vou chegar lá.